quais os pilares que o produtor tem que ter em mente para ter alta produtividade na atividade? Isso é interessante, porque quando você vai para uma linha de alta produtividade, todo o processo está nos primeiros anos. Você pega eucalipto, por exemplo, o primeiro ano. Você pega pinos, o primeiro e segundo ano. Se essa floresta começa bem, ela vai terminar bem. Por quê? Porque quando você transplanta as mudas, as mudinhas, ela vai ter a competição no meio. Então, mesmo que ele esteja num solo muito bom, num lugar de chuva, se você não controlar as plantas daninhas, que vão disputar água, nutriente, luz com essa planta, se você não controlar a formiga cortadeira, se você não corrigir o solo quando necessário, entrar com um processo de preparo do solo no cultivo mínimo, que é você mexer o mínimo possível naquele solo para você instituir o plantio. Se você não tomar esses pequenos cuidados, essa floresta pode começar mal. E aí ela vai continuar mal até o final e perder produtividade. Muito importante para isso também é você adequar o material genético para aquela situação de clima e de solo. Se você então trazer o material genético adequado, ele vai ter um começo mais rápido, ganhando na competição. Depois de alguns meses, falar de floresta de eucalipto como um exemplo, aquela floresta começa a crescer, 6, 9, às vezes até 12 meses, e ela faz o sombreamento da área. E a sombra já controla muita planta daninha. Então, assim, ela precisa daquele tempo até que ela consiga sobre a área para ser competitiva com o meio, né? E aí você precisa ajudar ali como um produtor que toma conta do seu negócio, né? Então, aquele primeiro ano é fundamental. Com certeza. Você comentou do eucalipto, né? Vamos falar agora das espécies mais comuns no Brasil. O que você poderia citar para a gente? Dentro dos 9 milhões de hectares que nós temos, você pegar eucalipto, deve estar perto de 80% disso, pinos, mais uns 10, 12, até 14%, né? E aí sobram ali 5, 6% que a gente tem outras espécies. Vou dar alguns exemplos, tá? Paricá, mogno, acácia, também a gente tem seringueiras. Então tem algumas espécies arbóreas que a gente tem em produção no Brasil. Mas em larga escala, a gente tem o eucalipto e o pinus. O eucalipto e o pinus, não pense como uma espécie só. Tem uma diversidade enorme de espécies de eucalipto e de pinus que estão aí preenchendo esses 9 milhões de hectares aí que eu falei, né? Isso é mais ou menos 1% do território nacional, né? Então a gente tem ainda bastante espaço para crescer e continuar aí com a silvicultura brasileira, né? Ricardo, eu vou fazer agora uma última pergunta, né? O Brasil ele se destaca na silvicultura frente a outros países mundialmente? Sim, e é assim absurdo, né, o quanto o Brasil se destaca. Quando a gente foi ter a introdução dessas espécies no Brasil, na década de 40, alguns programas cooperativos foram sendo formatados ao longo do ano. E a troca de informação fez com que o Brasil ficasse muito tecnológico para produzir florestas. Esse é o grande diferencial. Então, a gente tem programas dentro do IPEF, né, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais lá de Piracicaba, né? Tem outros institutos que foram reunindo informações de diversas empresas pelo Brasil de qual era a melhor forma para a gente fazer florestas. E isso junto a solo, a tecnologia de melhoramento genético, né? E também clima, né? Água, a gente começou a ter as melhores produtividades do mundo. Então, eu vou dar só alguns exemplos aí para colocar números, né? Enquanto a gente consegue ter produção de madeira em 5 anos para o eucalipto, alguns países demoram 10, 15 anos para chegar na mesma quantidade de madeira. Países até às vezes que têm a mesma condição de solo e clima, mas não tem a tecnologia. Outros países, o clima e o solo fazem com que isso se atrase mesmo, porque são países mais frios, tal, né? Eu tive a oportunidade de visitar florestas no Canadá, na Suécia, Finlândia, Indonésia, América do Sul, e hoje o Brasil é o país mais tecnológico em silvicultura. Pinos, por exemplo, a gente consegue cortar com 10 anos um volume de madeira. Tem países que demoram 65, porque o clima não ajuda. Mas países de mesmo clima demoram 15, 20, 25 anos para cortar a mesma quantidade de madeira.
Então o Brasil chegou a níveis de produtividade de excelência, né? E acho que está na vanguarda do mundo. Tem exportado muitos profissionais para outros países, né? A quantidade de colegas que eu conheço que hoje estão na Indonésia, na China, na Finlândia, eles realmente vão para disseminar a tecnologia do Brasil, né? Perfeito. Ricardo, meu querido, muito obrigada por participar aqui do Planeta Campo. Te agradeço a entrevista. Eu que agradeço, Michele. Uma boa tarde a todos. É isso, voltamos aí com vocês no estúdio. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.